Olá, tudo bom? Pessoal, tem dois assuntos que a gente gosta muito aqui no Seu Sniper: vendas, evidentemente, e empreendedorismo. Hoje a gente vai juntar esses dois para falar com um cara genial e que é muito corajoso, porque empreender por si só, especialmente empreender no Brasil, é realmente um grande desafio. Agora, empreender num mercado super antigo, que tem alguns comportamentos bem arraigados, que ele é super regulado pelo Ministério da Educação, e tentar levar inovação, disrupção para um mercado como esse não é tarefa fácil. Especialmente quando tu leva em conta que os gestores, as cabeças desse mercado são pessoas mais velhas e vão ter que lidar contigo, que é um cara super novo, com ideias muito diferentes daquilo que eles estão acostumados. Esse é o tema da nossa conversa de hoje, esse é o tom da nossa conversa de hoje. A gente vai falar com o meu xará, Davi Host, que ele é CEO da Stift. Então vamos conhecer um pouquinho mais desse cara que está levando muita coisa criativa, inovadora para o mercado super, vamos chamar assim de careta, que é a educação. Então, Davi, muito bem-vindo, cara. Que legal te ter aqui, batendo um papo com a gente. E, por favor, se apresente para nossa audiência. Tenho certeza que vão gostar muito de te conhecer. Boa, meu xará, coisa boa. Esse nome tem alguma coisa boa com esse nome, Ah, né? tem que ter, né? Graças a Deus, nossas mães acertaram no nome, graças a Deus. Golias não gosta, mas a É, gente mas se vai dá bem ter. desde aquela época. Deve. É verdade. Bom, primeiro, Davi, muito obrigado pelo convite, tá? É um prazer muito grande estar aqui hoje com vocês, tá? Que bom que a gente conseguiu marcar esse momento aqui para bater um papo. Tô bem feliz mesmo, né? Sou de fato aí CEO, tô como CEO, founder da Stift. Não é fácil trabalhar nesse meio, né? Acho que a tua introdução foi muito acertada. É um meio careta, eu acho que essa palavra eu gostei. Ela resume bem muitas das mazelas, das dificuldades que a gente tem aí. Mas, enfim, vamos conversar um pouquinho hoje aí de possibilidades que a gente tem. Cara, me explica o que que é Stift. Assim, como é que tu entendeu que havia uma dor nesse mercado, nesse segmento, e de onde que surge a ideia? Cara, eu acho que eu posso resolver isso de uma maneira diferente do que o pessoal tá pensando. Legal. Bom, a Stift, ela tem como objetivo ajudar o estudante a ser aprovado no vestibular e a ingressar na universidade dos sonhos, a gente pode dizer assim. Então, nossa grande missão é essa, é ajudar o estudante, ao mesmo tempo que eu auxilio a gestão da escola, a direção, coordenação, como você muito bem citou no começo, a matricular mais, reter aluno e gerar mais receita. Que o objetivo da escola, né, a gente esquece às vezes que ela é uma empresa também. Então, ela tem que dar lucro, ela tem que crescer, tem que expandir, e esse é um erro muito grande. A escola, o gestor da escola às vezes pensa que a escola é uma ONG, e que se fechar no 0 a 0 tá bom, cara, não tá bom, né? Então a gente busca ajudar a escola também no quesito matrículas, vendas e retenção como diferencial competitivo. E tudo começou, acho que de uma forma sucinta, quando eu era aluno de ensino médio. Eu decidi virar professor particular para ajudar a galera e tentar fazer um dinheirinho. Eu morei 6 meses no Canadá e queria juntar uma grana para esse meu evento. E, enfim, decidi virar professor particular e numa dessas aulas que eu estava dando, um belo dia, uma menina lá de Belém do Pará, longe aqui de Florianópolis, a gente conversa, me mandou mensagem no direct me pedindo ajuda em matemática. E ela veio toda educada, boa tarde, professor, tudo bem com o senhor? Eu, pá, o que tá acontecendo? Senhor de Que é? quantos É o anos? senhor de 16 anos. E aí, pô, que bacana e tal, né? Como é que eu posso te ajudar? E eu vi que era uma menina bem simples, assim, né? O perfil do Instagram dela era uma menina mais pobrezinha, de uma condição social bem inferior à minha. E isso me motivou ainda mais a prestar esse auxílio. Eu falei, pô, que legal, tá querendo ajuda aqui em questões de matemática e tal. E aí eu mandava foto da questão de matemática para ela, da resolução da questão, ela mandava foto das dúvidas, português. E a gente teve essa interação durante umas 2, 3 semanas. Ela, professor, o senhor tem me ajudado muito, fui bem na prova. Eu não tava nem acreditando, né? E que bacana aquele tipo de contato inusitado. E aí essa mesma interação me deu esse estalar, me deu essa ideia. Eu pensei, porra, tem um negócio legal, eu posso ajudar mais gente e posso tentar aumentar minha receita aqui como professor particular de uma forma online, de uma forma digital. Isso pré-pandemia, né? Isso foi em 2018 para 2019. E aí tive essa ideia, entendi que eu, como aluno de ensino médio, também tinha essa dificuldade. Então, eu nunca fui aluno nota 10, mas era um aluno bom, que tirava ali 8, 9 nas provas. E eu entendi o conteúdo, mas eu tinha dificuldade nas questões. Então, você ia pegar para estudar para uma prova de química. Pô, daqui das 10 questões eu consigo fazer 5. As outras 5 eu não quero assistir uma aula inteira de novo, 40 minutos. Eu quero entender esses 5, esses 3, 4 exercícios. E eu entendi que era uma necessidade dos meus colegas também, que tinham dificuldades pontuais. Entendi que eu, como professor, né, que tentando ser professor, podia ajudar mais gente de uma forma online. E a ideia, eu acho que para fechar assim, o raciocínio, era criar um Uber da educação.
Assim como a Uber, você, né, seleciona onde você quer ir, para onde você quer chegar, paga para aquela corrida. Esse que eu pensei. Eu vou ficar com 30% das respostas, professores, o resto fica com eles e o aluno que paga. Foi assim que a gente começou. Como que tu diferencia isso que tu pensou de, você o Uber, vou democratizar essa educação, esse conhecimento e principalmente unir pontos distantes, né? Tu estava falando, Belém do Pará, a tua primeira aluna, Isso. tu aqui em Florianópolis, então tu foi um continente de É distância. isso aí. Como que tu te diferencias, por exemplo, de plataformas de EAD, um Hotmart? Qual é a diferença essencial entre o que a Stift faz Legal. e um curso online que eu posso contratar? Hoje eu consigo fazer curso de jardinagem, de guitarra, de matemática. Eu posso entrar no Google, vou comprar um curso pronto. Onde que a Stift se diferencia? Legal. Boa, essa é uma pergunta bem bacana. Hoje a educação está caminhando para um cenário cada vez mais personalizado, né? Depois a gente vai falar um pouquinho disso, da questão de inteligência artificial, e ela está caminhando cada vez mais para isso. E a IA, né, ela traz consigo algo muito específico que é a hiperpersonalização do ensino. O que eu quero dizer com isso? As pessoas não querem mais comprar um curso padrão, um curso feito para qualquer pessoa, inclusive para si. Elas querem algo para elas. Assim como o algoritmo do Instagram, do TikTok, do conteúdo que a gente consome, né, que as pessoas como tudo consomem hoje, ele é personalizado e ele fala os meus interesses, ele diz respeito ao que eu gosto, ao que eu desgosto. A educação, o que a gente tenta trazer como diferencial, hoje é um pouco disso. Ou seja, nós entregamos um serviço, então hoje, quando os alunos vêm com dúvida, a resposta, seja por IA, seja por humano, ela é uma resposta para aquela questão especificamente. Então, não tem aquela mesma resolução, ela não é replicada para os alunos. Então, se eu sou um aluno, enviei uma questão de matemática e o professor João me respondeu, aquela resposta, por meio de foto, vídeo, áudio, é uma aula particular daquela dúvida, vai ser só para mim. E isso é um ponto muito importante. A gente vê hoje cada vez mais a individualização dos processos e como que isso agrega ao meu produto e à minha venda para as instituições de ensino. E aí, ao mesmo tempo, a nossa inteligência artificial, que é extremamente personalizada. Então, um pouco do que a gente faz é entender as áreas de interesse do aluno. Então, eu gosto de futebol, eu gosto de música, eu gosto de cozinhar. E aí, contextualizar as nossas respostas, né, que a gente dá por IA, pelos nossos modelos que a gente desenvolveu, né, que a gente adaptou, com base nesses interesses. Então, um exemplo bem simples, né? Equação de segundo grau. É uma parábola, né? Quando o y é negativo, né? É uma parábola que tem um vértice, tem um ponto máximo. E tem duas raízes, que é basicamente onde o eixo x cruza o eixo y, tá? Aliás, o eixo y cruza o eixo x. Esse formato dessa parábola é igual ao chute de uma falta. Um jogador de futebol, para quem gosta de futebol, vai entender. O chute da falta do Messi, ela sai de onde a falta foi marcada, ela passa por cima da barreira, que a gente pode dizer que é o ponto máximo, e ela chega, se Deus quiser, no gol, né? Que vai ser o segundo vértice, a segunda raiz dessa nossa equação. Quando eu trago a resposta assim para o aluno, é muito mais fácil para ele entender. E esse é um grande diferencial que a gente tem hoje, essa hiperpersonalização dos processos do ensino, que fica muito mais fácil para ele entender aquela questão quando fala a língua dele, né? É um pouco do que a gente tenta trazer como diferencial de um curso genérico igual para todo mundo. Muito, muito interessante. É, tentando entender um pouco melhor tudo que a Stift faz. A gente começou falando como que uma escola, uma universidade, ele tem que entender que também tem uma finalidade de lucro, de resultado que precisa ser feito. E assim, eu tenho 3 filhos. Cada vez que eu vou fazer a rematrícula dos meus filhos, eu tenho vontade de falar assim, deixa eu vender para vocês. Cara, vocês não sabem fazer isso. Deixa, me dá aqui É, uma comissão que eu vou encher isso aqui de aluno. Pô, a escola é boa pra caramba, vocês só não sabem comunicar aquilo que vocês é entregam. verdade, cara. Tu agora trouxe uma ponta que é a ponta da tua interação com o aluno, né? Aham, Aquilo que tu resolve de uma maneira super personalizada, vou explicar através da cobrança de falta, ou pode ser da onda que vai surfar, enfim, exatamente. criar um contexto que faça sentido para aquele aluno, mas também tem a interface que vocês fazem com a escola, com a instituição de Ótimo, ensino, né? Como que é a tua atuação junto à instituição de ensino? ótimo, ótimo. Não tenho nenhuma dúvida. Olha, fica inclusive a venda aí, né? Contratem a consultoria do Davi, da Dom, por favor, tá? E com certeza as escolas vão matricular muito mais. A brincadeiras à parte, eu não sei de onde que isso vem, tá?
Mas esse estigma, essa visão de que a escola não tem que dar lucro, né? Talvez, e aí é uma questão até política, que eu não quero entrar nesse mérito aqui, da gente não poder comercializar a educação, né? Você pega educadores aí que tem um tom político, tem muito esse discurso, né? Do capitalista maldoso querendo comercializar e capitalizar em cima da educação. E eu acho que criou-se essa visão malévola de educadores que querem tentar lucrar em cima dos alunos e que não, o aluno não pode ter lucro. Enfim, de novo, não sei da onde a origem exata disso, mas com certeza tem um tom político. E eu acho isso um grande erro, porque a gente sabe, né, isso não é novidade para ninguém, isso é comprovado por meio de dados da ciência, que a competição, a competitividade entre empresas, ela é boa para todo mundo, né? E o lucro, quando uma empresa tem lucro, muitas vezes o que ela faz? Ela reinveste esse lucro. E isso volta para quem? Para quem está consumindo, para a população ou para os consumidores. Então, é importante que as escolas deem lucro justamente para a população, para a sociedade que está consumindo aquele produto, conseguir ter melhores condições, ter mais qualidade de ensino e o que seja. Então, essa é a visão um pouco deturpada que não precisa ter lucro. Eu acredito que tem que ter lucro, e tomara que muito lucro, para a escola poder se modernizar, trazer mais inovação, eventos, sair da campo, melhores professores para os seus estudantes. Então, eu acho que existe um pouco dessa visão aí, um pouco atrasada. Mas aí o que a gente tenta fazer com relação a isso, né? Qual que é o objetivo, então, da Stift junto das instituições de ensino? A gente tenta trazer, primeiro, inovação para eles, né? Que é como você muito bem introduziu, né? É um mercado tradicional, é um mercado careta, é um mercado que entende que às vezes as coisas mais tradicionais elas funcionam melhor. Isso às vezes é verdade, mas nem sempre, né? Então eu tento trazer um pouco de inovação para a instituição e tento resolver um grande problema que elas têm, que é uma falta de gestão e uma falta de uma entrega de qualidade do seu plantão de dúvida, da sua monitoria, né? Que aí é uma das entregas que a escola tem quando você vai matricular seus filhos. É uma das coisas, né, quando a gente está ali no ensino médio, principalmente com um pouco mais de idade, que muitos pais, eles acabam se atentando é justamente o serviço que a escola entrega. Então, se a escola tem algum tipo de evento, tem Olimpíadas, né, jogos escolares, o tipo de professores, quais são as atividades extracurriculares ou extraclasse. O que a gente faz é resolver um grande problema que é a falta de profissionalismo, ou talvez não profissionalismo, a falta de organização de gestão e de entrega de fato de qualidade do plantão de dúvida e da monitoria. E aí dessa forma a gente consegue ser um diferencial para a instituição de ensino inovador, resolver um problema que é um plantão muitas vezes ocioso, caro, que os alunos não frequentam, a monitoria, o reforço escolar historicamente tem uma adesão muito baixa, um investimento muito alto, então eu consigo trazer na medida do possível ROI, né, retorno para aquela instituição de ensino. E a matemática, no final do dia, ela é simples, né? Se o aluno tem menos defasagem de ensino, se ele está mais a par do conteúdo, ele vai ser um aluno mais performático, ele vai performar melhor na prova da escola e vai performar melhor no seu vestibular. Se ele performa melhor no vestibular, ele é aprovado. Se ele é aprovado, o pai fica feliz, ele fica feliz, vende bem a escola para os coleguinhas. Se ele vende bem a escola para os coleguinhas, ou o aluno aprovado vira material de marketing, né? Aquela famosa foto da aprovação que Sim. todo mundo então deseja, isso vira portfólio e se traduz receita, matrícula, rematrícula para a instituição de ensino. Então, um pouco que a gente tenta mostrar para eles é a importância de uma dúvida. Como que para você, escola, uma dúvida pode mexer na tua matrícula do ano que vem? Isso não é fácil, né? Você tem que mostrar com clareza isso, mas é um fato consumado, né? Uma dúvida que eu tiro hoje, outra que eu tiro amanhã, com 365 dúvidas sanadas no ano, eu já reduzi muito minha defasagem. Eu vou desempenhar muito melhor. E eu desempenhando melhor, eu vou virar resultado lá na ponta para a instituição de ensino. Então, é um pouquinho do que a gente tenta trabalhar, assim, junto com a cabeça da escola. Eu lembro, tu devia ter 10 anos. Eu trabalhei numa empresa aqui que vendia hardware e tinha hardware para educação. Na época, assim, lousa digital e tablet era um negócio absolutamente, meu Deus do céu, olha só que escola legal que vai ter um tablet para os alunos utilizarem. E esse mesmo exemplo da falta na parábola, tu poderia fazer, eu lembro que tinha um software que fazia o cálculo da montanha russa, se tu não der o ângulo correto, o carrinho não sobe. Então tem todo um negócio lúdico para tornar divertido o aprender da física, naquele caso em particular. Mas ele tinha um desafio muito grande, que é, eu estou trazendo uma tecnologia, mas ao mesmo tempo essa tecnologia tem que ser ministrada por um professor que foi formado num modelo que não é aderente à tecnologia. E não é nem culpa do professor, é o modo como ele foi, porque quando a gente vai observar e fazer um debate sobre o modelo educacional de modo geral,
são questões muito profundas, muito Sim. difíceis de serem trabalhadas, desde o formato todo mundo na carteira enfileirado com o professor na frente, não é? Vai ser uma arena, vai ser auditório, qual o melhor modelo, vão ser pequenas células de aprendizagem, mas eu tenho lá então um professor que ele é formado no modelo arcaico, por assim dizer, mas que tem coisas que são muito importantes que não podem se perder ali. Tem uma tecnologia que eu preciso usar como veículo, como canal para facilitar o processo de ensino-aprendizagem. E eu tenho um público que é essa nova geração chegando, que eles já nasceram com a tecnologia embarcada, que eles usam a tecnologia para tudo, para absolutamente tudo, e que sabe muito mais do que o próprio professor Uhum. sobre a utilização de um hardware, o que quer que seja, né? Como fazer esses universos, esses planetas diferentes, esses países com idiomas diferentes conversarem e conseguir não se tornar uma torre de Babel, mas sim uma, Na ponte. uma ponte. Olha, essa pergunta é muito legal, Davi. Eu acho que é muito legal quando a gente olha para educação, e ainda mais nos dias de hoje, né, que a gente tem um processo tudo muito rápido, IA, TikTok, metaverso, né, enfim, as coisas estão muito... Imagina, se você pega nos últimos 5 anos, né, a gente tá falando agora de 2025, você pega 2020, você pega a pandemia pra cá, a quantidade de coisa, cara, que surgiu de processo, de plataforma, e assim, de uma... Lógico, eu tenho menos idade que você, menos experiência, mas nessa minha experiência empreendendo e olhando para mercado, está muito claro, assim, como que as coisas têm sido mais rápidas. Eu lembro quando eu tinha meus 10 anos, 10, 15 anos, que tudo era um pouco mais lento, né? Eu sentia que a inovação era um pouco mais gradual. Se você pega os últimos 5 anos, cara, é uma loucura. A gente já teve metaverso, aí o Facebook mudou o nome pra Meta, não só por isso, mas também muito por isso. E agora é IA, e aí não é mais IA, agora é outra. É muito rápido. E historicamente, né, por ser um meio tradicional, tudo já chega mais lento na educação. E quando você tem uma velocidade mais rápida de inovação, a tendência é que, infelizmente, que as coisas fiquem cada vez mais atrasadas na educação, porque tudo muda. Então, às vezes, quando o gestor está entendendo o metaverso, já acabou o metaverso, estamos na IA. Está entendendo IA, já estamos na IA 2.0 e já é outra, sabe? Então, você já saiu do LLM para o modelo generativo, né? Enfim. Então, isso é um grande desafio da educação. Mas qual que é a grande solução? Olha que coisa engraçada, na minha opinião. Ou o grande motor, né, desse nosso trem aí de inovação na escola, na educação como um todo, aliás, é o aluno. Por quê? O aluno, via de regra, ele é mais jovem, via de regra tem mais facilidade com tecnologia, e é a pessoa que vai invariavelmente trazer a inovação de dentro para fora. Não é à toa que a gente teve que proibir o celular dentro de sala de aula, porque o aluno estava tão imerso naquilo, em tecnologias boas ou não para a educação, que a gente não conseguia competir, o professor não consegue competir com isso aqui, não tem como competir com o telefone, aliás, nem a gente consegue competir, imagina o professor que muitas vezes tem uma cabeça mais retrógrada. Então, foi mais fácil proibir. Mas o grande ponto aqui é que hoje o aluno está mostrando para o gestor escolar, coordenador, diretor, que dá para fazer diferente, que dá para usar um chat GPT para estudar, que dá para usar o YouTube para estudar, que cursinho online sim funciona. E isso está vindo do aluno, não está vindo da gestão. É o aluno que está empurrando a inovação, sem saber, o aluno não tem essa consciência, lógico que não, mas o aluno está empurrando a inovação para dentro da escola. Isso é muito bonito quando você para pensar, né? O papel, o poder que o estudante está tendo nessa disrupção de tecnologias educacionais dentro do ambiente educacional. Então, qual que é o ponto bonito também disso? Isso não tem volta. O aluno vai parar de ser aluno, o aluno jovem vai parar de usar telefone, computador, videogame. O aluno, o jovem, via de regra, de novo, sempre vai trazer inovação para dentro da escola. Então, é algo que está sendo empurrado a todo momento e as instituições de ensino que não entenderem isso vão ficar para trás, sem sombra de dúvidas. Hoje, quando a gente fala de inteligência artificial nas escolas, ainda tem muito receio. Mas tem muito menos receio do que tinha no passado. Mas isso para mim é muito claro. Nosso time de vendas vai ao mercado apresentar o produto. Você fala de IA hoje, não é como você falasse de IA no passado. As escolas, os diretores estão familiarizados, ainda tem muito medo e é super compreensível. Até eu tenho medo às vezes. Como é que eles não vão ter? Mas está ficando cada vez mais fácil de vender, comercializar e expandir, porque eles estão entendendo que tem que aderir, tem que agregar, porque se não agregar eu vou ficar para trás e o meu aluno tá aí, ele vai continuar usando o ChatGPT, né? O aluno vai usar, quer a escola queira, quer não.
né? Então é um pouco do que eu vejo, assim, como que a gente quebra essa barreira, faz essa ponte, professor, aluno, gestão, escola, é o aluno que tem esse papel aí, impulsionador das tecnologias educacionais, acredite se quiser. Cara, baita de uma reflexão, botar o aluno como o centro como difusor da tecnologia. Deixa eu te fazer uma pergunta que não está nem prevista, cunho sociológico mesmo, quero entender a tua percepção, a- até pela tua geração, a diferença de geração que a gente tem, quero ver tua visão sobre isso. Quando os meus filhos foram alfabetizados, foi bem no início da pandemia. Então eles tiveram aulas online, um ano de aula remota, com cada um com seu tablet, professor online, eles online. Tá, aquela fase que a criança vai ter seu primeiro contato de socialização com pares, não aconteceu. E aquilo reverberou consequências de socialização que foram difíceis de serem mitigadas. Tem crianças que até hoje têm uma certa retração. Sim. E ao mesmo tempo a gente vê assim, a criança é a mola para isso, mas ela também, tanto quanto ela pode impulsionar, ela também se torna um pouco refém se tu não tens uma administração correta dessa tecnologia. Ela pode ser o vetor de orientação de todo o mercado, de um comportamento, mas ela também pode ser uma grande vítima. Tem hoje, Correto. acho que assim, ó, melhor leitura que eu fiz esse ano até aqui foi o livro Geração Ansiosa, que trata exatamente do impacto das telas e se tu deixa de uma maneira precoce uma criança utilizar e ele separa estudos, assim, cara, quando é menina, qual é o tipo de impacto que dá, quando é menina, e eu vi, assim, na minha casa isso acontecer. Uhum. Que o recorte que o livro faz é exatamente o recorte da idade da minha filha mais velha e do meu filho do meio. E se não tiver cuidado, aquilo é muito perigoso. Então, de uma maneira objetiva aqui, de que maneira eu consigo inserir uma tecnologia sem que isso afete essa parte de socialização mesmo, é importante o convívio humano, o toque, a presença, o olhar no olho, que isso está meio que, vamos fazer tudo através de uma tela, do smartphone, e aí isso se perde. Aqui não está no roteiro, não tem a ver com empreendedorismo, mas eu quero ver a tua percepção como alguém que está inserido nesse meio, né? Tanto como aluno, estudante, quanto como um empresário, empreendedor que está atuando nessa área. Boa, ó, Davi, eu acho que essa é a pergunta de R$ 1 milhão, não só da educação, né? Mas da a questão de fato de como que os meninos têm usado hoje as telas e o equilíbrio. É muito difícil responder porque eu vejo que é uma questão muito pessoal também, né? Um exemplo, eu tenho hoje 23 anos e meus amigos sabem disso, eu detesto o Instagram, detesto. Eu nunca baixei TikTok, detesto o Instagram. Uso o WhatsApp hoje muito mais para trabalho do que para enfim, amigos, contato. Eu prefiro e valorizo muito mais a relação pessoal, sair para um bar, tomar uma cerveja, ir para uma festa, fazer um churrasco, ou encontrar, sair para jantar. Esse sou eu, Davi, pessoa física, CPF 084. Sim. Agora, você pega o João, pode ser até de Florianópolis, 23 anos também, com um background parecido com o meu. O cara não sabe fazer outra coisa senão scrollar pra cima e scrollar pra baixo e pro lado e ficar nessa desgraça pra mim que são as redes sociais. Então, aí como é que você explica, né? Duas pessoas, mesma geração, criação parecida, com visões. E não que um é melhor, pior que o outro, tá? De forma nenhuma. A comparação aqui não é qualitativa, a comparação aqui é de uso de tecnologia. Até porque eu já fui criticado várias vezes por também não estar tão adepto. Que eu já esqueci de aniversário, Davi, porque eu não tô no Instagram, cara, já recebi esporro de, você não me cumprimenta mais, mas enfim, ossos do ofício. É, então, é muito complexo você trazer isso, eu acho que, pro debate, assim, de quais são os motivos por trás, né? Eu acho que o primeiro ponto que eu vejo é a questão da criação. Você, como pai, tá preocupado com isso. Você, como pai, tá preocupado se os teus filhos estão usando ou não as telas de uma maneira correta, né? E você, tenho certeza absoluta disso, não dá, ou tenta não dar o tablet para teu filho que tá chorando, para ele parar de chorar. Né? Que é o que a gente mais vê. Eu já cansei de ver isso em shopping, em evento, no restaurante. A criança tá chorando, a mãe não quer dar atenção, e às vezes realmente, não sou pai ainda, mas não deve ser nada fácil, né? Quem sou eu para criticar os pais e as mães aqui, longe de mim. Mas você delega, você terceiriza a responsabilidade da atenção e da criação do teu filho para uma tela, a culpa não tá no menino, a culpa tá nos pais. E, de novo, parcialmente, não dá só pra botar também, a crítica não é essa, mas parcialmente sim.
E isso vem de berço, isso vem de criação, né? Os meus pais são adeptos, usam tecnologia de uma forma leve, de uma forma moderada. Acho que como qualquer pessoa no Instagram, WhatsApp, enfim, filme, né, plataformas de streaming. Mas nunca foi uma coisa forçada. Eu sempre fui criado na praia, fui criado, enfim, jogando bola na rua, com amigos. Telefone fui ter quando eu tinha 12, 13 anos. Hoje, porque já tem telefone com 4 anos, né? Uhum. De novo, são gerações diferentes também. Mas a minha visão é uma questão muito familiar. Eu acho que isso vem muito da família. E aí a gente pode tecer uma série de críticas ou uma série de pontos aqui com relação à estrutura familiar brasileira, como que isso é falho, como que hoje muitas famílias desestruturadas de uma condição social, e não por culpa delas, né, elas não escolheram nascer nessa condição, elas têm menos meios e têm menos conhecimento e conscientização e discernimento sobre os malefícios que essas telas trazem para os meninos hoje. E é triste isso. E eu acho que volta para uma palavra que é conscientização, né? Vale, sejam órgãos públicos, seja empresários, seja influencers, mas aí é até um paradoxal, né? Como é que um influencer digital vai tentar advogar contra o produto ou o veículo dele, né? É complexo isso. Então, eu não vejo muita saída, assim, sendo bem honesto contigo, assim, na visão que eu tenho hoje, vai ser é o presente, vai ser o futuro, já é o passado, aliás, né? É o presente, é o passado, vai ser o futuro. Eu acho que vale muito de uma conscientização e de mostrar os malefícios. Eu acho que para fechar aqui minha fala, você pega o cigarro, né? Hoje todo mundo sabe que fumar faz mal. Isso existem Não milhares de tem artigos, como. é irrefutável, né? Quando você pega 50, 60 anos atrás, década de 50, os médicos fumavam no escritório. Era vendido como uma coisa quase que fazia bem para a saúde, né? É, e os malefícios disso vieram 30, 20, 30, 40 anos depois, né? O cigarro começou a ser feita uma política contra o fumo ali, enfim, 80, 90, né? Até anos 2000, né? Que foi proibido em aeronaves, restaurante, por aí vai, né? Enfim, de Sim. novo, você viveu isso bem melhor do que eu, né? Eu vejo isso nos filmes, nos livros, mas você deve ter vivido isso com certeza. Qual é o meu ponto aqui? A gente não entende ainda qual que vai ser o real malefício que isso aqui vai trazer. Porque não tem série temporal. Eu sou economista de formação, né? Não tem amostragem. O N é muito pequeno. A gente não consegue dizer. Isso aqui virou uma coisa mesmo a partir de 2013, 14, né? Os primeiros smartphones ali com a Apple, a BlackBerry, aquela coisa. Mas como é hoje, a rede social como ela é hoje, isso é uma coisa que, de novo, não tem como dizer que tem mais de 10 anos. Não tem nem uma década direito. Imagina daqui 30 anos como é que vai ser. E a gente vai conseguir comparar um grupo, como eu falei no começo, do Davi, Sim. né? Eu, como pessoa que não uso tanto, e o João, que usa muito. Como é que isso vai refletir em questões neurais, fisiológicas, questões de trabalho, de relacionamento com as pessoas? A grande verdade é que não tem resposta para isso, né? Mas a minha visão, se eu tivesse que passar, é essa. Eu acho que vem muito de berço, muito de criação, e que é inevitável. Então, a ideia é conscientizar, trazer conhecimento, trazer à luz os problemas que isso pode trazer para as crianças, mas não é fácil, porque é tentador você entregar o Sim. telefone para a criança, né? É super desafiador. É interessante, tu vai falando dessas mudanças de. Quando eu penso em todas as mudanças que eu vivi, e de fato, o ônibus que eu pegava tinha cinzeirinho no braço, pra ir fumando dentro do ônibus. Isso era comum. Eu lembro a primeira vez que eu saí pra ir num barzinho na Lagoa e voltei, quando proibiram cigarro dentro de ambiente fechado, e eu voltei pra casa e a roupa não estava cheia de cigarro, a minha sensação era que eu não tinha saído. Olha E eu nem só, cara, fumava. que interessante. Assim, nossa, mas eu saí mesmo, eu fui realmente no barzinho. E essa questão que tu traz de terceirizar a educação, de dar uma tela para facilitar, tem uma série de fatores, né? Eu entendo o cansaço dos pais em não saber lidar, mas ao mesmo tempo ter um filho e assumir uma responsabilidade. Exato. E tu não pode abdicar da tua responsabilidade enquanto pai. E na minha experiência pessoal, os nossos filhos eles têm tempo de tela. Então, esse aqui é o limite que tu vai poder usar Legal. e em determinado horário. Quando chega fim do dia já não pode mais usar, para questão de sono e tudo mais. No momento em que tu vai tirar a tela, é uma birra. Não, mas aqui só falta uma partida para terminar. Depois que tu tira, tu fala, tá, o que que eu vou fazer então? Não tem nada pra fazer. Cara, inventa, te vira. Eu tenho 3, né? Ah, mas o que que eu faço? Cara, não vou ser o que vou resolver pra ti o que tu vai fazer agora. Vocês vão se juntar e vão bolar uma brincadeira. Tem um quintal aqui, tem 2 cachorros, tem joguinhos de tabuleiro. O que que vocês querem? Cara, passou 5 minutos, estão os 3 brincando, dando Que risada. legal. E o maior tempo que se fica em tela, mais irritado isso fica. Porque a tela ela te leva para o imediatismo. Eu tenho que. Cara, e o que tu falou de ficar scrollando a tela.
a dopamina na veia o tempo inteiro, Sim. né? A recompensa imediata. E torna impaciente, torna ansioso, torna tenso. Quando tu tira aquilo e fala, cara, agora vai brincar. Vai ralar teu joelho na brita, vai correr, vai andar de bicicleta. Ficam muito mais leves, mais bem-humorados, tem menos conflito entre eles. Às vezes a briga vai ser, era a minha vez de brincar com a bolinha. E E que bom, né? que bom, exatamente. Ah, mas enfim, vamos voltar, sair da parte conceitual, sociológica e ideológica para partir aqui para falar de negócios de novo. Qual foi a primeira validação que tu teve quando tu começou a ideia da Stift e ia produtizar ela? Tu falou assim, cara, achei um caminho, acho que aqui eu tenho um negócio. Primeiro, assim, foi alguém pagando, foi uma feature que tu desenvolveu e falou, opa, isso aqui eu consigo replicar, consigo talvez ter escala. Qual foi esse divisor? Legal. Acredito que, né, olhando para validação, né, de negócio, essa inclusive é uma pergunta que já me fizeram, como é que eu sei que o negócio está validado, né? É muito difícil responder isso, porque... Será que em algum momento a gente consegue chegar nessa Não, resposta, eu né? posso te falar, hoje, graças a Deus, a gente trabalha com mais de 40 mil alunos, grande sistema de ensino, 110 escolas, a gente está crescendo, graças a Deus, graças a muito trabalho também, boas pessoas, bom sócio. Mas até hoje a gente fica assim, meu, será que esse negócio vai dar certo mesmo? Será que a gente vai... Será que não vale... Assim, lógico, graças a Deus hoje, né, já 4 anos fazendo isso, a gente tem inúmeros feedbacks, mas até hoje você fica ainda, meu Deus, mas será? Mas será? Imagina quando a gente tá começando, né, que tudo é muito novo, tudo, enfim, né, tudo pode mudar e nada é validado e nada é certo. A minha visão, assim, acho que se me perguntasse, Davi, quando que o negócio está validado? O negócio está validado quando a pessoa compra pela segunda vez. Eu acho que essa é uma regra de bolso. Não é feature, não é boas reuniões, não é bons feedbacks, é venda. Porque quando a pessoa está disposta a pagar, e não uma vez, mas ela compra de novo, talvez nem a segunda venda, tá? Dependendo da 10ª venda, a 11ª venda, para a mesma pessoa, né? Que é o bendito SaaS, né? Nosso mercado, eu trabalho com SaaS, né? Software as a Service. Então eu tenho que vender recorrente, eu não posso ter churn, na medida que eu tenho que reduzir, coibir o meu churn. Então a minha validação, ela é essa, é quando o cara quer comprar de mim, não uma, nem duas, mas 3, 4, 20, 100 vezes, né? Mas como é que eu comecei? Qual que foi a nossa primeira validação? Até faço aqui o agradecimento aos nossos primeiros 2 parceiros aqui em Floripa, que foram quem validaram de fato, né, as instituições que validaram a nossa solução. Que foi o Pro Floripa, com o Edson, e o Coque Floripa, com o Erivaldo, Rafael e Adriano, que foram pessoas, o Thiago também do Pro, pra não esquecer, que foram anjos, assim. Eu tenho uma admiração e um carinho gigantescos por eles. Para não deixar de citar também o Paulo do Fleming, que foi uma pessoa, hoje é nosso cliente, e eu falo também disso com muito orgulho, porque foi lá atrás um cara que potencializou e fez a gente enxergar a Stift com outros olhos e abriu as portas pagando pra gente conseguir fazer um projeto piloto pago, que na época pra mim eu nem sonhava em fazer isso, lá em 2021 quando a gente começou. E essas 3 instituições, principalmente as 2 primeiras que foram bem no começo da operação, elas foram vitais, porque elas possibilitaram que a gente implementasse o nosso serviço. Não me pagaram nada, e que bom, porque o que deu de problema foi palhaçada, né? Assim, o que a gente erra no começo, meu Deus do céu, dá até agonia de lembrar. É, E o grande pagamento que a gente recebia era o feedback, né? Nada como você receber um feedback honesto, de alguém que entende o que está falando, de bons alunos, né? Hoje o COC, isso é sabido no estado inteiro, é referência em aprovação, né? Em aprovação, hoje o COC, não vou saber números aqui, mas tem mais de 1.000 alunos ensino médio para vestibular, então é uma instituição de referência. E você conseguir botar um produto que não tem nada validado, um produto completamente novo, de uma forma, enfim, não testada, em um ambiente tão renomado e tão prestigiado como é um COC, por exemplo, né? Que abriu as portas para poder testar, validar, isso foi fundamental. Então, com certeza, até fica aí a dica para quem quer começar, eu sempre falo isso, bota de graça. Faz de graça, entendeu? Isso é custo, se não tem custo, melhor ainda, né, enfim, o teu custo vai ser o teu tempo ali. E eu entendi que estava validado quando o seguinte, eu fiz o teste com eles, recebi vários feedbacks, a gente fez um monte de melhoria, várias, diversas, naquele nosso primeiro ano, né, fazer o MVP, né, o produto mínimo viável, em 2021. E aí eu entendi que em 2022, todas as instituições que eu falei em 21
quiseram voltar. Ô, Davi, gostei desse negócio aí, podemos fazer de novo de graça? Ô, Davi, pai, eu te pago um pouquinho aqui. Ô, não, Davi, eu vou te pagar o valor inteiro mesmo. E aí eu percebi, opa, então tá. Então eu testei, validei, eu vi que o feedback foi bom inicialmente, e eu vi que eles quiseram pagar no ano seguinte e no próximo. Hoje o Coque e o Pro Floripa são até hoje nossos parceiros, né? E desde 21. O Flaming, que começou e depois, enfim, acabou pegando nosso concorrente, depois voltou pra gente, porque viu que a gente era muito melhor. Hoje é nosso cliente, tá feliz da vida, é uma parceria que a gente admira, adoro o João, o Paulo do Flaming. Enfim, então eu acho que é muito disso, assim, é você não ter medo, é você botar de graça, é você estar aberto ao feedback, completamente, tem que estar aberto ao feedback, aberto à reclamação, ao feedback construtivo, sempre em vias, né, e com a mentalidade aberta de querer consertar, seguindo muito uma metodologia de startup, de empreendedorismo que é o The Lean Startup, a startup enxuta, né? Que é a questão do feedback rápido, de consertar. Errar rápido, aprender rápido, consertar rápido e testar rápido de novo, né? A gente acredita veementemente nisso e foi muito o que a gente fez lá atrás e assim que a gente conseguiu validando o produto. Cara, tem um ponto que sempre que a gente faz mentoria com startups, bem início de trajetória, existe o sonho dourado de empreender com uma empresa de tecnologia, que é, vou criar um negócio que vai ser disruptivo, vou vender daqui a pouco, vou escalar rápido, vou vender para uma outra grande empresa por milhões e me aposentei, vou viver na Tailândia tomando água de coco, drink com guarda-chuvinha dentro do abacaxi. Na vida real, isso é muito distante de acontecer. Muito. E essa ânsia de pegar e criar um produto para já começar a gerar receita, o que eu sempre trago em mentoria é, pessoal, a coisa mais valiosa que tu vai ter com os teus primeiros clientes não é receita, é dado, é informação. Exato. Então, assim, se fica de dica aqui para nossa audiência, tá começando um negócio, busca informação, o dado que aquele teu potencial cliente vai te trazer, porque é isso que vai enriquecer teu produto, tua oferta, vai, às vezes, redirecionar. A pivotagem pode surgir Totalmente. no feedback, né, como tu falou. E esse aprendizado, ele tem um valor que é muito maior do que uma receita inicial pequena, né? Então, aprender com o cliente, ter essa oportunidade. Tu teve o privilégio de ter grandes portas abertas para ti no início, e que bom. Mas às vezes não precisa esperar essa grande porta se abrir. O cliente pequeno também vai te dar dado, também vai te dar informação, e tu vai poder, a partir dali, refinar aquilo, a dor que tu queres resolver, né? Certamente. Cara, deixa eu te fazer uma outra pergunta agora sobre ti, de novo, voltando pro Davi. A gente vai aqui oscilando. Um pouco de negócio, um pouco de empreendedor. Assim que é bom. Davi, tu tens 23 anos, e quando tu senta numa mesa de negociação, tu vai lidar com um cara mais velho, com um cara que vai olhar pra ti assim, isso aí podia ser meu filho. O que esse moleque tá vindo falar comigo agora? Como que é para ti essa interface? Tu tem um interlocutor ali que talvez desmereça o teu trabalho só pela tua idade, ou não, porque como está no ambiente de ensino, e se a gente fala de COC, de sistemas de ensino voltado para o pré-vestibular, eu presumo que eles vão ter prazer em ajudar, porque, pô, esse é o nosso aluno saindo das fileiras aqui, e eles vão reconhecer os seus, não que tu sejas do aluno, mas assim, os alunos, pô, poderia ser um aluno meu, que legal que está tendo essa iniciativa. Como que é ser tão novo, negociando em mesas de pessoas que podem ter idade para ser teu pai? Ótimo, ótimo. No começo era bem mais desafiador, Davi. Eu acho que quando a gente começou ali. A gente começou em 2019, né? No dia 23 de agosto de 2019, eu comecei junto com meu sócio Everton a desenvolver a solução. 21 ficou pronto, a gente, né, fez o MVP, como eu citei agora há pouco, validamos com escolas, e a ideia também era fazer B2C, a gente acabou pivotando, graças a Deus, sair do B2C para vender para B2B. Mas o grande ponto é que no começo, isso eu digo nem pela questão da idade, tá? No começo, quando a gente tem menos conhecimento, menos senioridade, até alguém mais velho, até mais velho que a pessoa que está conversando, ela vai estar um pouco, talvez, não vou dizer embaixo da negociação, embaixo da conversa. Eu acho que o mérito aqui não é quem é melhor, quem é pior, mas vai ter menos conhecimento. E a pessoa que tem menos conhecimento, ela invariavelmente vai estar um pouco, sim, agora abaixo da conversa, né? Ou vai ser a pessoa que vai estar mais ali para aprender e talvez não para conseguir passar tanta credibilidade. E no começo eu sofri um pouco isso. Então, no começo, às vezes, os gestores faziam perguntas que eu não sabia responder. Ou eles faziam alguma provocação que eu não sabia contra-argumentar. Isso é a vida, né? Você vai aprendendo, Você vai estudando, você vai entendendo. Eu acho que aqui tem dois grandes pontos. O primeiro é ter conhecimento. Então, se você tem menos idade, você já entra numa negociação, pela questão da idade, um pouco inferior a outra pessoa. Agora, quando você abre a boca
e a pessoa que está conversando contigo, o teu interlocutor, percebe que você está igual para igual em termos de conhecimento técnico ou de indústria, de mercado, de que seja de produto, ele começa a te enxergar com outros olhos. E, inclusive, a tua pouca idade vira um amuleto. Você inverte as posições. Ele vai olhar para você e falar assim, pô, esse moleque aqui novo, podia ser meu filho, olha o que ele tá fazendo. E aí, cara, vira completamente. Eu já cansei de acontecer isso comigo, já cansou de acontecer isso comigo, do cara, às vezes, começar meio desconfiado, eu começo a falar. E assim, eu sou muito ruim em muita coisa, tá? Meu Deus, eu sou péssimo em várias coisas. Mas, como eu tô fazendo isso há muito tempo e eu amo fazer isso, eu comecei a ficar bom em alguns aspectos. E aí, quando hoje eu vou negociar, vou falar, e a pessoa vê que eu, mesmo com pouca idade, hoje nem mais tão pouco, até eu já até me sinto mais velhinho do que eu queria, mas ainda assim com uma idade jovem, consigo contra-argumentar, elencar ideias, trazer pontos, responder de uma forma respeitosa, mas responder com firmeza, isso vira a meu favor. Isso vira completamente a meu favor. Então, nunca foi um problema grande. No começo era mais, mas não pela idade, eu acho que por falta de conhecimento. Então, quando você é educado, quando você vai atrás, quando você estuda e sabe o que você está falando, você pode ter 15, 20, 30, 70 anos. Né? Vai mudar o cabelo branco, vai mudar a ruga, vai mudar uma espinha na cara, mas se o conteúdo ele é bom, o conteúdo ele é assertivo, acho que a idade vira um número aí. Ótimo, ótimo. Esse exemplo é ótimo se tu pegar de novo o futebol, né? Tu falou da cobrança de falta. Pega lá o Estevão, que era do Palmeiras, tá na Premier League brilhando, né? E ele Exatamente. não tem 20 anos, tem 18 anos. Sim. Davi, o teu produto é de tecnologia no mercado tradicional, como a gente mencionou na perguntas anteriores. Quando alguém te contrata, assim, o mercado de educação, especialmente se a gente for entrar agora na seara do cursinho pré-vestibular, é muito competitivo, tem muitos players, é uma briga feroz por cada matrícula, e às vezes o diferencial pode ser ou um calendário que vai ter uma atividade diferente, que vai ter uma viagem diferente, que vai ter uma gincana diferente, uma saída de campo, como tu mencionou anteriormente, mas uma tecnologia dentro do modelo de ensino também pode ser na hora de vender o curso, vender a matrícula, vira o grande diferencial também. Hoje, quando tu convences alguém, tu consegue ter uma visão assim, essa empresa está comprando porque ela precisa ter uma linha nova lá no folder de matrícula, só para assim, ó, sou inovador, tenho aqui a Stift comigo. Ou não, é realmente pensando, cara, ao contratar a Stift, eu realmente vou ajudar o meu aluno a aprender mais, a aprender melhor e vai performar melhor quando for para um vestibular e tudo mais. Que dose é, vamos chamar assim, perfumaria. Eu quero ter uma peça de marketing e que dose, que percentual é compromisso com o ensino-aprendizagem. Boa, boa. Pergunta bem bacana. Hoje eu entendo que existe um pouco dos dois. A gente tenta trazer os dois, tanto a perfumaria quanto a questão pedagógica. É lógico que a minha venda, eu não vendo perfume. Eu vendo. E aí, vamos botar assim: eu não vendo perfume, eu vendo beijo na boca. O que eu quero dizer com isso, né? Por que a gente usa maquiagem, perfume, se ajeita numa festa? Você pode dizer que você faz isso pra si, pra você tá se sentindo bem, tá se sentindo bonito. Ok, eu acho que é válido. Mas a gente faz isso pros outros, pra chamar atenção, né? Isso não somos nós, isso são os animais. É canto, é música, é pelo, é dança, é cor. A gente faz pra chamar a atenção do outro. A escola, de uma forma muito semelhante, ela invariavelmente vai me contratar porque ela, e a gente tenta mostrar isso, que ela vai enxergar um potencial de se mostrar mais bonita para o mercado e, consequentemente, chamar a atenção dos alunos, dos pais, para conseguir fazer a bendita matrícula que é tão difícil como você bem pontuou. Então, com certeza, e eu vendo isso, existe uma perfumaria, existe um diferencial competitivo que eu consigo se tornar para essa instituição de ensino. Mas toda a nossa venda, ela passa pelos pontos pedagógicos. Então, eu não apresento hoje a Stift como uma perfumaria. A gente apresenta como proposta de valor alinhada à aprovação, rendimento, resultado, redução de defasagem de ensino, acompanhamento de métricas, acompanhamento parental. Então, nossa proposta de valor hoje, ela está muito mais voltada, de fato, para resultado. Tanto que o nosso ICP hoje são escolas de ensino médio, né, nosso público-alvo mais afunilado, escolas de ensino médio performáticas. Eu nem gosto, não é que eu não gosto de vender, né? Se bater na minha porta, a gente vende, mas eu não vou ativamente atrás de instituições de ensino gerais. Então, escolas que não têm como objetivo a aprovação do vestibular. Por quê? A minha proposta de valor que eu vendo, que eu entrego,
não está alinhado com a escola que não está buscando aprovar o seu aluno. Porque o que eu faço é performático, o que eu faço é entregar resultado, é alta performance. Então, a escola precisa estar, em certa medida, alinhada com esse objetivo. Senão existe um descasamento, e aí eu apresento um número para a pessoa de que o aluno que usa Stift tira, em média, 1,4 pontos a mais na prova, isso é um fato. Se a escola não busca aprovação, ela vai achar legal, bacana, Davi, bonito. Ok, legal. Mas ela não vai, é isso aqui. Se o meu aluno tirar um ponto mais, começa a fazer cálculo, 1,4 mais na prova, vai ser mais matrícula, uma matrícula é aprovação, e aprovação enfim, né, vira aquele cálculo que eu trouxe anteriormente. Então, a gente busca instituições que estão alinhadas com essa proposta de valor. E isso demorou muito tempo pra gente perceber, para eu entender que o que eu faço não é para todo mundo. É uma boa parte do mercado, com certeza, mas não é. Tem escolas que tem uma pegada muito mais social e tá tudo certo, porque quem tá naquela escola tá buscando isso, né? Tem que ter o carro de entrada, tem que ter o carro médio, tem que ter o top line, porque cada um que compra um carro tem um objetivo diferente. O cara que não quer tecnologia, não quer comprar o carro de entrada, ele quer do ponto A ao ponto B, quer economia. Tudo no final do dia é proposta de valor. Ninguém compra produto, as pessoas compram solução, né? Compram benefício. Então, o nosso benefício tem que estar alinhado com essas instituições de ensino, senão, no final do dia, vira perfumaria. E digo mais, se virar perfumaria e a escola estiver matriculando mais, se o objetivo dela tiver sido alcançado, a gente trabalha muito com a questão de OKRs e Jobs to be done, né? A Jobs to be done, tradução livre, é ações a serem feitas. Sim. Então, se o Job to be done, o objetivo da empresa é matricular mais, e a Stift vai entrar no folder como tutoria 24 horas por dia, ilimitada para todas as disciplinas, e a escola entende que o pai pegar esse panfleto e ler isso vai fazer ela matricular, cara, que ótimo, missão atingida, se é isso que a escola quer. Mas eu não vendo isso, eu vendo resultado, eu vendo aprovação, eu vendo performance, eu vendo acompanhamento pedagógico, mas no final do dia, né, um perfume a gente consegue ter muitos benefícios com ele, e um deles é ficar cheiroso, né, então, por aí. Ótimo. Tu atende diferentes públicos, né? E tu comentou que um indicativo claro de sucesso é quando o teu cliente faz uma segunda compra. Então, aqui validei meu produto, aqui eu validei minha oferta. Tu interage em algum grau com a escola, que contrata com o professor, com o pai, com o aluno, e são diferentes públicos com diferentes dores, com diferentes expectativas. E para tu fazeres uma segunda venda, tu tens que conseguir, em algum grau, fazer a gestão desses diferentes públicos. Perfeito. Como é que tu elabora essa tua estrutura de acompanhamento do teu produto contratado para saber que o pai vai interagir e vai entender o valor, que o aluno vai interagir e vai entender valor, que o professor vai entender valor e não como uma ameaça? Quando tu fala assim, eu vou ajudar na mentoria. O professor, opa, vai roubar meu... Não vai roubar, cara. Que vai te ajudar. E o cara que contratou falou, vale a pena eu pagar aqui essa recorrência, porque de fato aumentou 1,4, não aumenta 1,4. Esse 1,4 significa tantos alunos a mais aprovados no vestibular, isso vira outdoor, isso vira uma série de coisas e vira matrícula no fim das contas, né? Aí. Como que tu faz essa gestão dos diferentes públicos que são impactados pela tua solução? Essa é uma pergunta, mais uma muito boa, muito acertada. Você preparou bem, Davi. Gostei das perguntas, estão muito boas aí, cara. Até parece que você conhece. Conhece muito. É muito engraçado porque a gente tem muitos stakeholders, né? No final do dia é isso, são stakeholders, são agentes, são atores dentro desse papel. Então hoje quem me contrata é a escola, né? O B2B, né? Eu vendo para outras instituições de ensino, como já foi citado aqui. Então, a minha venda, ela é feita para o diretor, para o coordenador, para o mantenedor. Mas quem utiliza não são eles. Eles utilizam os dados, as métricas, né? Eles utilizam de uma outra forma. Quem usa é o aluno, quem usa é o professor, em parte, quem usa é o pai, muitas vezes, para acompanhar. E aí isso volta porque eu acabei de falar, proposta de valor. Eu sou meio fissionado, assim, fissurado com proposta de valor. Porque eu acho que tudo na vida, essa caneca aqui tem uma proposta de valor. Esse telefone tem uma proposta de valor. Esse microfone, tudo a gente compra, eu penso assim, com um objetivo claro em mente. Eu vou comprar uma caneca porque eu tenho que botar água nela, mas eu poderia pegar e beber da mão também. Mas tem muito mais benefício eu botar isso aqui numa caneca, porque a proposta de valor que eu vou ter é muito maior. Enfim, saindo aqui desse mundo imaginário, o que eu quero dizer com isso? Eu tenho que entender qual que é a proposta de valor de cada um dos meus atores. Então, o pai, ele me olha de um jeito, o aluno de outro, o professor de outro, o meu monitor que responde as dúvidas de outro, os meus sócios, meus colaboradores de outro, tá todo mundo envolvido nessa cadeia, e se eu não tenho essa percepção de que eu tenho que agregar e ajudar o aluno, mas também tenho que ajudar o pai, e tenho que dar satisfação para a coordenação,
a torre não se equilibra e ela uma hora cai e aí eu perco o cliente. Tanto que já cansei de acontecer isso. Inclusive é um ponto que nosso time de CS, né, de Customer Success, vai começar a trabalhar muito forte para o ano que vem, que é mostrar o valor e o resultado para a gestão. Algo que a gente falhou algumas vezes hoje, agora na reunião de final de ano, a gente chegava para a instituição de ensino para falar de renovação, falar de algum tipo de nesse sentido, e a escola não sabia o que estava acontecendo, não sabia quanto que tinha utilizado. Assim, sabia, mas não tinha clareza de fato disso. Quanto que tinha utilizado, quais foram os feedbacks dos estudantes, porque o aluno está usando, ele usa em casa ou na escola às vezes, enfim. Isso não chega com clareza para o gestor. Na hora de renovar, o que ele busca? Quem usou, quem não usou, qual foi o resultado disso. Se eu não consigo mostrar isso muito claro para ele, eu vou perder minha venda, né? E isso acontece, e é um ponto que a gente está trabalhando pro ano que vem forte. Como é que eu posso constantemente mostrar pro meu ator gestor escolar que eu tô funcionando, que tá bacana, que tá ajudando, que tá agregando. Porque se eu não mostrar, essa é a proposta de valor dele, se eu não mostrar, ele vai me churnar. E o inverso também, eu faço um trabalho hoje muito forte com os alunos de treinamento, capacitação, mostrar os benefícios, eu envolvo esses alunos, eu tenho um newsletter para os pais, eu envio, então a partir do ano que vem, a gente já faz isso hoje, vai fazer com mais intensidade no ano que vem, eu envio para os pais um newsletter mesmo, um reporte do que seu filho usou. Então assim, no frigir dos ovos, Davi, se eu não entender o benefício que a Stift traz para cada um, eu não vou conseguir vender para ninguém, ou eu não vou conseguir vender para um, e eu não vendo para um, eu não consigo vender para os outros. Então é muito importante, eu acho que esse é um ponto crucial de você entender quem é teu cliente e quem é teu usuário. Porque você vende para o cliente, mas você tem que vender também para o usuário. E essa matemática, ela às vezes não é clara, e você tem que estar muito antenado para não perder o cliente. Cara, esse ponto é nevrálgico em qualquer processo comercial. Quando a gente prepara uma equipe, faz uma estruturação e eu estou entendendo a jornada de vendas, uma das coisas mais importantes, eu sei qual é o meu ICP, mas dentro desse ICP, qual é o mapa de decisão? Quem é o usuário, quem que é o especificador, quem que vai ser o decisor, quem que pode ser um eventual detrator da tua solução. Exato. Porque às vezes a gente comentou antes de começar aqui o nosso papo sobre a Involves. Né? A Involves é uma solução, uma empresa aqui de Santa Catarina, de Florianópolis, que está no mundo inteiro hoje, mais de 21 países, e tem uma solução para trade marketing. Né? Trade marketing é execução no ponto de venda. Para quem não conhece, é aquele promotor que está repondo a gôndola quando tu vai comprar uma caixa de bombom, um azeite, o que quer que seja, tem um promotor lá repondo. Se não for fácil do promotor utilizar o meu aplicativo, ele não vai aderir. Se ele não aderir, o dado que vai chegar para o decisor, que bola toda uma campanha de lançamento de um produto, de posicionamento de uma oferta, em que categoria que eu vou posicionar aquele SKU, se o usuário na ponta não aderir, não for fácil para ele, todo o resto da cadeia não acontece. Verdade. E normalmente no mapa de decisão isso é meio que negligenciado. Ou um outro caso, o especificador. Qual é o papel do especificador? Pode ser uma área jurídica. Então eu estou vendendo para uma grande rede, eu estou vendendo para o COC. Talvez haja, em toda etapa de negociação, um momento, uma janela, que eu tenho que mandar o contrato para o jurídico daquela empresa validar. E essa janela, o jurídico pode ter um SLA, assim, aqui é 60 dias de tempo de resposta. Aí o vendedor, quando está negociando, pensa assim, cara, já fui lá, conversei com o Davi, que ele é o diretor do COC, ele me deu ok, cara, 15 dias o contrato está assinado. E ele só não se atentou que tem uma janela de 60 dias de validação contratual, porque o processo da empresa interna é esse. É uma empresa grande, ela vai ter um compliance, governança. Sim. Isso precisa ser respeitado. Então, enxergar esses momentos da jornada comercial, entender, cara, eu tenho que saber quem é o usuário, como que eu impacto ele para que a experiência seja positiva e ele se torne um defensor da adoção da minha tecnologia. Eu tenho que entender em cada etapa da venda, vai ter jurídico, vai ter uma parte técnica, porque eu vou integrar a minha solução com a solução que já está contratada. Eu tenho que integrar com o sistema de notas, com o sistema, com o ERP financeiro, enfim. Saber como que faz esse trânsito todo, então ter uma visão geral sobre isso. Mas, Davi, a gente vai se encaminhando para o final. Quero que tu conte um pouco de uma experiência recente que tu teve que... a gente tem um ecossistema muito legal aqui em Florianópolis, que ele é promovido pela CAT, Associação Catarinense de Empresas de Tecnologia. Se tens uma empresa de tecnologia e ainda está tateando, cara, se aproxima da CAT, que ela vai ser uma mola maravilhosa. Assim, nós somos associados à CAT, à Stift também, e é um ecossistema muito legal. Sim. E recentemente, através da CAT, tu foi ao Canadá fazer um intercâmbio de ideias e conhecer outros mercados. Como que foi essa experiência? Como que se deu a tua ida até lá e o que tu pode trazer de aprendizado
nessa jornada aí? Legal, legal. Foi ímpar, assim, foi algo... A gente até estava falando off aqui, né, um pouquinho antes disso, e foi falado que o que a CAT faz hoje para o ecossistema não existe. No final do dia, sim, é uma coisa, eles fazem mágica, né? É, especificamente sobre esse evento do Canadá, que teve um aporte também, né, um subsídio da FAPESC, né, que é um outro órgão que, via de regra, ela consegue mentorar e acompanhar e oportunizar muita coisa para as empresas catarinenses. Mas o que a Kat fez ali, a gente saía, achava que ia ser bacana, ia ser legal. No limite, pô, é uma viagem de graça, né? Passando no processo seletivo, né? Então a gente tem um mérito de estar aqui também. Mas, cara, chegando lá, não foi só uma viagem, não foi só de graça. O maior benefício foi a capacitação, a organização da Kat, a entrega. Então eu deixo aqui Túlio, Flávia, Henrique, Guilherme. Cara, vocês são. E, enfim, todo o time da CAD que participou, vocês são sensacionais. Parabéns, obrigado pela oportunidade. Em nome das outras 19 empresas também, acho que posso falar por elas. Cara, foi espetacular. Acho que para contar de uma forma breve, assim, né, para não me alongar muito. A gente teve os primeiros dias foram em Kitchener e Waterloo. Né? Kitchener e Waterloo ficam a 1 hora de Toronto, né, na província de Ontário, né, que é uma das maiores províncias do Canadá. A mais rica, salvo engano. Justamente pela cidade de Toronto, né, que é a maior cidade mais próspera do Canadá. E aí lá, a gente teve capacitação com uma empresa chamada, uma instituição de ensino chamada Conestoga College. E qual que era a ideia deles? Era tentar, na medida do possível, capacitar e criar um plano de internacionalização para 20 empresas que a CAT trouxe, né, catarinenses, para lá. E a forma como eles conseguiram conduzir esse workshop, essa consultoria, foi, para mim, sem precedentes. Muito em virtude da inteligência artificial. Eles criaram todo um roadmap. Então, eles davam uma aula, explicavam o que ia ser a pauta, mas era 30, 40 minutos de fala, explicando, que é importante, tem que ter uma parte expositiva. E a gente fazia a parte prática. Só que eles já deixaram tudo pronto pra gente. Então você ia lá, hoje eu vou falar de go-to-market, né? Indo a mercado, estratégia de ir a mercado. Aí tinha lá qual que é o teu público, qual que é o teu canal, onde é que eles estão, quais são teus competidores, qual é a tua maior proposta de valor. Só que tudo isso a gente foi descobrindo lá, não tendo que botar no Google, entrevistar a instituição de ensino. Isso também é importante, lógico, a gente fez isso lá, mas por conta. Mas o ponto é, eles usaram a inteligência artificial para acelerar esse processo e eles conseguiram fazer, em um momento simultâneo com 20 empresas, um acompanhamento individual com 20 empresas, o que é um paradoxo, né? Como é que você fala ao mesmo tempo para 20 empresas e consegue fazer algo individual com cada uma delas? Só com IA. Por quê? Eles criaram os modelos de prompt, as ferramentas, eles trouxeram para nós o ferramental, orientaram a como usar e qual que é o resultado que a gente tinha que analisar, porque a gente tinha que fazer uma análise no final do dia. Só que eles sabiam como conduzir, porque como eles criaram toda a engenharia por trás, eles sabiam qual que ia ser a resposta que aquela ia dar e como é que essa história ia ser desenvolvida. Lógico, cada empresa tem as suas peculiaridades, tem um processo individual, né? Então, educação, fintech, agro, enfim, indústria. Mas como o modus operandi ele foi padrão, eles conseguiram conduzir muito bem essas empresas a ter clareza de proposta de valor, de go-to-market, de processos para internalização. Isso foi muito rico, isso foi muito, muito bacana, a entrega e a capacidade que eles conseguiram. Para não citar também aqui, já citando evidentemente, toda a parte de eventos, conhecimento do ecossistema que é riquíssimo. O BlackBerry, aquele telefone que eu até citei há pouco, foi desenvolvido lá na Waterloo University, ou University of Waterloo. E empregava 8 mil pessoas na época. Quando a BlackBerry quebrou por causa do nosso querido Steve Jobs, graças a Deus, né? Porque o que a gente hoje tem de tecnologia foi muito por causa disso. As pessoas foram demitidas da empresa, obviamente que a empresa quebrou, né? Enfim, parou de funcionar. E aquela região, ela ficou tão próspera porque as pessoas saíram das empresas, da BlackBerry, e começaram a fundar suas próprias empresas. Então virou um polo de tecnologia, de informação, de dados gigantesco. Isso foi muito bacana, que criou-se um ecossistema, tanto que eles chamam o Vale do Silício canadense, é o Waterloo Kitchener, essa região. Fomos também para Toronto. Lá em Toronto, enfim, e a gente conseguiu, eu e meu sócio, ter uma série de reuniões com escolas, universidades, instituições de ensino canadenses. Visitamos essas escolas e pegar os insights, entender o mercado, entender como é que eles pensam. E a gente estava até falando disso antes.
parece muito fácil, você quer vender para fora, não é só traduzir a tua solução, não. É bem mais E a complexo. mercado é uma nova empresa, cara. Você, hoje, a gente tem essa vontade, a gente tá testando possibilidades aqui, vender para fora do país, né? Que o país já é um Brasil, o Brasil já é um país continental, né? É muito mais complexo que parece. É igual abrir uma nova empresa. Então, assim, para finalizar, foi muito rico, foi muito próspero, abriu nossa cabeça de uma maneira muito bacana para possibilidades, inclusive no Brasil, entender o mercado exterior, a questão de pitch, como é importante você fazer pitch. Isso é uma coisa que a própria Kátia, a Flávia, né, que foi uma das responsáveis, quer trazer para o ecossistema da Kátia, que todo mundo tem que fazer pitch toda hora, porque o pitch não é só você saber falar. O pitch é você saber a tua proposta de valor, o teu mercado, os teus problemas, suas dificuldades, suas necessidades. O que tem por trás do pitch e você ter conhecimento disso é muito mais rico do que o pitch em si. Isso é uma percepção que eu nunca tinha tido. Como que é interessante. Quando você fala para alguém da tua empresa, não é só a dicção, a persuasão, a forma que você fala, mas é como você consegue mostrar tudo que é importante da sua empresa em poucos minutos. Então esse foi um outro ponto muito rico dessa viagem. Foi muito legal mesmo. Olha, eu quero muito voltar, me chamem a Kátia de novo, me passem no processo seletivo de novo, quando eu estiver pro próximo país. Que foi muito, muito legal e, assim, o que a gente consegue fazer aqui com a Kátia é sensacional. Cara, que legal. Então, se a tua empresa ainda não está conectada com o ecossistema da CAT, gruda lá. Tem uma empresa de tecnologia, evidentemente. Porque, imagina, 19 empresas saíram de Florianópolis, foram para o Canadá fazer intercâmbio com tudo pago. A FAPESC junto, evidentemente. Então, é uma oportunidade que está aí, só tem que ir lá e buscar, né? Tem que Sim. bater na porta e se integrar com esse ecossistema. Cara, para a gente já encaminhando aqui para o nosso final, me conta esse 2025, como que aquilo que tu planejou lá no início em janeiro conseguiu realizar, como que foi o ano para a Stift e o que tu está projetando para 2026 de desafios, de objetivos a serem alcançados. Legal. Eu imagino que muitas coisas a gente conseguiu, imagino não, né? Tenho essa crença que a gente de fato conseguiu aí atingir vários dos nossos objetivos em termos de maturidade de produto. Hoje o nosso produto está muito mais maduro. Parece uma coisa às vezes tá meio engraçada, né? Mas realmente ainda tinha problema, ainda travava, e nem não é em termos em volumes, mas um volume grande, mas qualquer coisinha, quando você gera esse descontentamento com o teu cliente, com o teu usuário, é considerável, né? É um ponto de alerta. Isso a gente tinha muito presente, então a gente conseguiu tornar o produto muito maduro. Hoje a Stift está num nível de produto de entrega, não só de produto, mas de entrega de CS, da entrega final para o meu cliente muito madura. É um dos objetivos que a gente tinha para esse ano. E expansão para sistemas de ensino, Poliedro, Fleming, Positivo. Agora a gente está fechando com outros sistemas de ensino também, graças a Deus, pro ano que vem. Que a gente queria consolidar isso esse ano e conseguir também potencializar isso pro ano que vem. Tá dando certo esse relacionamento, que demora, como você sabe, demora muito para vender para sistemas de ensino, rede de escola, mas que bom, por um lado, porque é um processo que a gente tem que fazer com bastante cautela, entender e agregar muito para essas instituições de ensino. Então, isso foi muito bacana, acho que a gente conseguiu trazer um nível de maturidade muito forte para a Stift, muito importante. Demorei para contratar meu time de vendas, esse foi um ponto que a gente já entendeu que pro ano que vem, hoje já tô com o time, graças a Deus, a gente já tá bem amparado em termos de vendas, processos, ficou bem legal que eu tive tempo para maturar os meus processos de venda, minhas ferramentas de venda, mas demorei, e vendas é tudo. A empresa, ela vive a partir das vendas. Então, pro ano que vem, o que a gente quer conseguir fazer? Trabalhar cada vez mais com inteligência artificial e fazer a IA conseguir reduzir cada vez mais nosso custo, aumentar nossa margem, porque é o que o aluno está usando. Então, eu quero que o aluno, quando ele recebe a nossa resposta, ele não saiba diferenciar. Essa é a nossa missão para o final do ano que vem, final de 26. Se a resposta veio de um humano ou se a resposta veio de uma IA. Então, a gente quer... Esse é o nível de perfeição que a gente quer chegar em termos de entrega, em termos de qualidade de resposta. Um outro ponto muito forte é trabalhar com marketing para o ano que vem, que a gente não trabalha. Isso é uma coisa meio patético falar isso, mas não trabalhamos com marketing. Nosso marketing, a gente começou esse ano a fazer um pouco de Instagram. Ano que vem não, já tenho budget para contratar uma pessoa, ou até mais de uma pessoa para olhar para marketing, olhar para eventos, posicionamento de marca, inbound. Então isso vai ser bem forte a partir do ano que vem. A gente quer estar mais presente em outros eventos educacionais também, dentro e fora do Brasil. Trabalhar um pouco, tentar trabalhar com internacionalização. E continuar crescendo, continuar vendendo, que é a alma de qualquer empresa, como eu falei há pouco. Tem que vender cada vez mais. Nossos OKRs são vender mais, vender sempre e vender melhor. São os 3 OKRs que eu tenho. Tudo voltado para venda. Então, o desejo meu para o ano que vem é vender mais, melhor e vender sempre. Excelente. Davi, muito obrigado por ter vindo.
papo muito legal, legal conhecer um pouco mais da tua trajetória e da essência do que é a Stift. Fica à vontade para dar um recado final aqui para nossa audiência, deixar teus contatos. A gente vai deixar publicado aqui no link Legal. do vídeo, vai ter lá todos os teus contatos, os contatos da Stift também. Mas fica à vontade para dar um recado final aí para a galera. Legal, Davi. Bom, primeiro agradecer mais uma vez pelo convite, tá? Davi, Roberto tá nos bastidores aí, né? Faz parte também da equipe, como sócio. Então foi um prazer ter esse papo com vocês, muito bom, muito leve. Que bom que saiu, né? Como a gente brincou há pouco. E me convidem de novo, me convidem mais. Com certeza. Cara, eu não cumpri metade da pauta aqui que eu tinha para conversar contigo. Então, repetiremos a conversa com certeza. Que prazer, com certeza. Fico feliz. Então, agradeço mais uma vez. Bom, acho que minhas redes de uma forma bem rápida. Então, meu LinkedIn e meu Instagram, que eu quase não uso o Instagram, mas quem quiser mais um seguidor aí, né, pro ego, né, faz bem, né, como falam. Então, é Davi Rost, D-A-V-I-R-O-S-T, tá? Mas o LinkedIn, principalmente, vamos conectar por ali. O site da empresa é Stift, esse nome é diferente, é S-T-I-F-T, que significa lápis em alemão, né? A ideia é que o aluno possa escrever o seu próprio caminho, esse é o nosso objetivo. Bacana. Então, stift.com.br ou bota Stift que no Google, com esse nome só vai ter essa empresa, eu prometo, é um lápisinho amarelo, tá? Se você é escola, por favor, se conecte comigo, vai ser um prazer poder te apresentar um pouquinho mais do nosso trabalho, o que a gente faz. Tá? Você não tem nenhuma dúvida que você vai entender e vai perceber a diferença pedagógica e a diferença comercial que a gente pode trazer para vocês. E se você quer empreender, quer alguma dica, se eu puder dar os meus 2 centavos aqui, vai ser um prazer também ajudar. A gente gosta de se conectar, gosta de estar retribuindo, que já fui muito ajudado e ainda sou diversas vezes auxiliado por grandes mentores. O Davi, aqui, a pessoa que está na minha frente, é um deles, com certeza. Então, no que eu puder ajudar, no que eu puder conectar, no que eu puder tá agregando para você também que quer trabalhar com educação, quer trabalhar com tecnologia, vai ser um prazer, se conecte comigo. Seja ousado, ouse fazer as coisas, não tenha medo de errar. Seja curioso, acho que é muito importante nesses dias de hoje. Saia disso aqui, saia do scroll infinito e vai para o conhecimento infinito. Acho que essa é a curiosidade infinita. Esses são meus recados finais aí para a galera. Valeu, Davi. Muito obrigado. Pessoal, obrigado pela audiência. E se a tua empresa precisa de ajuda para ajustar o teu pitch na hora que for divulgar o que é a tua empresa, qual é a tua proposta de valor, como que tu se diferencia da tua concorrência, se a gente está agora numa época bem legal de fim de ano, que o planejamento para 2026 começa a acontecer e precisa acontecer. Então, se a tua empresa está nesse momento de planejar, de estruturar, arrumar a casa, definir os desafios para o próximo ano, conta com a Dom Consultoria Estratégica, que é quem promove esse podcast aqui, o Seu Sniper. A gente também tem os contatos aqui embaixo. A gente vai ter o maior prazer de te apoiar em como estruturar a tua empresa, estruturar comercialmente a tua empresa e fazer com que não só Stift, mas tu também venda mais, venda melhor e venda sempre. Boa. Valeu. Até semana que vem, pessoal. Boa, abraço.